Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o alerta que foi dado por inúmeros institutos meteorológicos de que nós teríamos, a partir de domingo, tempo severo no sul do Brasil, quando então um sistema de tempestades procedentes da Argentina atingiu o estado do Rio Grande do Sul, gerando, além de chuvas fortes, precipitação de granizo e vendavais que derrubaram árvores e também causaram prejuízos em inúmeras propriedades rurais, assim como em determinadas áreas urbanas. Então, esse tempo severo previsto pelos renomados institutos meteorológicos brasileiros se deve não só à formação de um centro de baixa pressão que se deslocou do norte da Argentina em direção ao Uruguai, razão pela qual nós tivemos a formação de um ciclone extratropical que está se deslocando para alto mar, onde irá se transformar, de acordo com as previsões realizadas por meteorologistas, no chamado ciclone bomba. Então, a ciclogênese é o processo que promove a formação dos ciclones e, no caso, no sul do Brasil, Uruguai, Argentina, é muito comum a formação desses ciclones, não com tanta frequência nessa época do ano, mas também podemos considerar que não é incomum o surgimento desses ciclones, mas o que chama a atenção é que esse sistema atmosférico tem sido responsável pela formação de linhas de instabilidade que estão causando, além de chuvas torrenciais, ventos fortes e precipitação de granizo. E a previsão para as próximas horas é que esse sistema avance em direção às regiões sudeste e sul da região centro-oeste, onde também irá causar chuvas torrenciais, não vou dizer em todas as áreas dessas regiões, mas em áreas específicas teremos a possibilidade de tempestades violentas, acompanhadas de fortes ventos e precipitação de granizo. Enfim, então o objetivo desse encontro é não só alertar aos seguidores do canal sobre a possibilidade iminente de nós enfrentarmos tempo severo nas próximas horas aqui na região sudeste, lembrando que eu moro na cidade do Rio de Janeiro, capital fluminense, onde já há previsão de mudança do tempo, talvez, no meu entendimento, já para o período tarde e noite, ou no mais tardar para a próxima terça-feira, ou seja, amanhã. Essa aula está sendo gravada no dia 2 de dezembro de 2024, portanto, na segunda-feira. Essa imagem de satélite mostra aqui, na tonalidade escura, as nuvens que a gente chama de nuvens pesadas, que são nuvens de grande crescimento vertical, que são chamadas de cúmulos nimbus, e essas nuvens são responsáveis por chuvas fortes, onde elas atuam. Então, como vocês podem perceber, através dessa imagem que foi obtida do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, agora às 7 horas da manhã desta segunda-feira, você pode perceber que sistemas de tempestade estão se estendendo aqui do norte da Argentina até o Rio Grande do Sul,
passando por Santa Catarina e entrando ali também no sul do Paraná. Há uma tendência natural desse sistema de tempestades avançar em direção à região sudeste e também em direção à região centro-oeste. Lembrando que, na medida em que esse ciclone extratropical ele se desloque mais para o nordeste pelo oceano, eu vou mostrar mais à frente a imagem dele, né? Se forme um corredor de nuvem, você pode observar a nebulosidade que está se estendendo da Amazônia até a nossa região sudeste. Esse corredor de nuvens vai criar sistemas de tempestades, porque na medida em que esse ciclone extratropical está dando origem a uma frente fria de forte intensidade, e essa frente fria irá avançar em direção ao sudeste e parte da região centro-oeste, esse corredor de nuvens que traz o calor e umidade da Amazônia será responsável pela formação de sistemas de tempestades que atingirão ao longo desta segunda-feira inúmeros municípios, não só em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, e ao longo dos próximos dias, terça, quarta-feira, esse sistema de tempestades deverá avançar um pouco mais para o Nordeste, e eu acredito na possibilidade iminente da formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, ZCAS, que eles chamam de ZACAS, não tem nada a ver, porque não existe esse A entre o Z e o C. É ZCAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, que na verdade é constituída por um corredor de nuvens que se estende da Amazônia até o Oceano Atlântico, gerando instabilidade atmosférica, chuvas torrenciais em determinadas áreas, com potencial de alagamentos, com potencial de destruição de lavouras e por aí vai, derrubar árvores, enfim. Aqui nós temos essas imagens, uma obtida no dia 1º de dezembro, domingo, né, onde você já vê o ciclone extratropical em processo de formação, seguindo um sistema de linhas de instabilidade atmosférica que se formou no início da tarde, final da manhã, início da tarde, aqui na Argentina, nesse ponto da Argentina, porque eu acompanhei ontem o dia inteiro as imagens de satélite, e já aqui, no período da tarde, esse sistema já cobria boa parte do Uruguai, já estava atuando no sul do Rio Grande do Sul, deixando ali um índice de chuvas bastante expressivo em determinados municípios, um volume de chuva muito alto. Eu observei através das imagens dos satélites ou dos radares meteorológicos que o quantitativo de chuva que estava ocorrendo era muito alto. E aqui você tem uma outra imagem, essa obtida aqui na segunda-feira, dia 2 de dezembro, quando é possível você observar o ciclone extratropical já bem configurado, porém ele está se afastando aqui da costa, né? E a frente fria que está se formando, que nesse momento já se estende por uma grande área do norte da Argentina, passando também por áreas do sul do Paraguai. Repare que aqui também existe um centro de baixa pressão. Então nós temos dois centros de baixa pressão, um no Oceano Atlântico e o outro ali nas imediações do Paraguai, que irão potencializar a formação dessas nuvens de tempestade e também serão responsáveis pelo surgimento desse corredor de umidade que vai trazer o calor e umidade da Amazônia nos próximos dias, dando origem, portanto, a nuvens de chuva que deixarão, né, um índice pluviométrico que em vários municípios, em 72 horas, poderemos ter mais de 100, 200 milímetros acumulados de chuva, o que é muito para um intervalo de tempo tão curto.
Então, um volume de chuvas tão grande sendo esperado para as próximas 72 horas em vários municípios da região centro-sul do Brasil, significa que esses municípios, através da defesa civil de cada um deles, deverá entrar em estado de alerta para poder socorrer as eventuais vítimas das inundações, dos vendavais que estão ocorrendo e irão ocorrer nas próximas horas em vários estados, em vários municípios da região centro-sul do Brasil. Aqui nós temos essa imagem do Weather Channel, que mostra nesse momento, 7 horas da manhã, a chuva atuando aqui na Argentina, norte da Argentina, atuando aqui no norte do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina. Essa parte amarelada e a parte laranja significa chuva forte, a chuva muito forte. E nessa outra imagem, nesse outro mapa, nesse caso aqui do Meteored, que é um outro instituto também muito importante de previsão do tempo aqui no Brasil, você tem o volume de chuvas esperado para os próximos dias, Repare que nessa tonalidade rosa e nessa tonalidade vermelha, nós temos um volume de chuva bastante expressivo que está sendo esperado nos próximos dias, ao longo dessa semana. Nessa parte vermelha, com chuvas superando a casa dos 150 milímetros de chuva, a parte rosa escuro de 50 a 100 milímetros, enfim. Então você observa que o quantitativo de chuvas, inclusive aqui para o município do Rio de Janeiro, boa parte de São Paulo, sul de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, enfim, o sul do Brasil, o volume de chuva esperado é muito grande, o acumulado de chuva para os próximos dias muito grande. Tem um lado bom dentro dessa história, Primeiro que nós já saímos da bandeira amarela para a bandeira verde, que a ausência da cobrança de tarifa extra na conta de energia, em função das chuvas que ocorreram de forma satisfatória em uma parte considerável do território brasileiro, recuperando assim parte do volume de água dos principais reservatórios das usinas hidrelétricas do Brasil, o que terá impacto positivo na inflação, a queda da inflação, que é um impacto positivo, em função do menor custo da tarifa energética. E também essas chuvas que estão ocorrendo, inclusive no período em que as lavouras de verão, sobretudo de grãos, estão em desenvolvimento, no sul do Brasil, no sudeste, no centro-oeste, em parte do nordeste. Essas chuvas, se continuarem de forma satisfatórias, dentro de um padrão que não venha a ser excessivo, garantirá ao Brasil um recorde na próxima safra de grãos, que é a safra 2024/2025. Lembrando que as lavouras de verão foram plantadas em outubro, novembro, estão em desenvolvimento. Agora nós também temos que prestar atenção no aspecto. Toda a precipitação de granizo é prejudicial a uma lavoura, E também a chuva excessiva é prejudicial às lavouras. Esperamos que as chuvas que ocorram nesse verão fiquem dentro dos padrões normais, nada de excesso, nada de falta, para que possamos ter o recorde da safra de grãos e, com isso, termos uma queda nos custos dos alimentos, que também é importante para a sociedade como um todo, principalmente a população mais pobre. Aqui nós temos o acumulado de chuva previsto no dia 1º de dezembro, domingo, até o dia 4 de dezembro, Lembrando que hoje é dia 2, 4 de dezembro, quarta-feira. Então repare que a previsão do acumulado de chuvas chama a atenção aqui para o litoral norte de São Paulo, litoral sul do Rio de Janeiro, acumulado de chuva muito grande. Eu chamo a atenção porque é uma região de relevo muito acidentado, é a área da Serra do Mar, ali você tem São Sebastião, a região de Ubatuba, norte do litoral paulista. Nós temos lá no sul do Rio de Janeiro a região de Paraty, Angra dos Reis,
ali naquele entorno com muito relevo acidentado e riscos iminentes de deslizamento de terras. Repare que em vários pontos nós temos um volume de chuva acumulado bastante expressivo, sendo previsto aqui mais de 100, 150 milímetros de chuva nas próximas 72 horas, o que, logicamente, né, nos chama a atenção sobre a necessidade das autoridades, principalmente aquelas vinculadas à defesa civil, estarem em alerta de prontidão para socorrerem eventuais vítimas dessas tempestades que irão se formar no início dessa primeira semana de dezembro. Aqui nós temos, né, essas imagens mostrando, né, a evolução do sistema, né, aqui já no início, final da manhã, né, perdão, do domingo, início da tarde de domingo, né, quando o sistema de tempestade já cobria o Uruguai e já estava avançando em direção ao sul do Rio Grande do Sul. Repare que nessa outra imagem, o sistema de tempestade avançou em direção ao Rio Grande do Sul, já deixando um volume de chuvas bastante significativo. A parte vermelha, a parte marrom significam uma quantidade de chuvas precipitada relativamente grande. Repare que aqui também na região de Porto Alegre, um grande volume de chuva, né? Aqui nós temos já no meio da tarde, né, o sistema de tempestades cobrindo já quase todo o Rio Grande do Sul. Repare que o Uruguai já estava fora da influência desse sistema de tempestades e também já, né, no final do dia de domingo, esse sistema de tempestades já havia avançado para o norte do Rio Grande do Sul e já estava adentrando, penetrando aqui no sul de Santa Catarina. Repare que já tem aqui um corredor de instabilidade atmosférica, um corredor que está provocando chuvas, ou estava provocando chuvas no início da noite do último domingo, em toda essa faixa colorida. Lembrando que essa parte vermelha, a parte onde o volume de chuva, quando esse mapa foi elaborado, era maior. Aqui nós temos essa outra imagem do satélite GOES, né? 23 horas significa 20 horas aqui, né? 23 horas lá em Greenwich, Londres, né? 20 horas aqui no Brasil. Nós estamos aqui nesse fuso horário do Rio de Janeiro, que é o mesmo do Rio Grande do Sul, 3 horas atrasado em relação a Londres. Repare aqui que às 20 horas os sistemas de tempestade estavam bem ativos no Rio Grande do Sul. Essa tonalidade rosa, né, indica nuvens que podem alcançar 11, 12, 13 quilômetros de altura, são as chamadas cúmulos nimbus, nuvens de enorme crescimento vertical, que são exatamente as nuvens que provocam chuvas torrenciais, acompanhadas de fortes rajadas de vento e também precipitação de granizo. Essa outra imagem também bastante interessante. Aqui nós temos imagens de pedras de gelo que foram coletadas no final da tarde de ontem lá no Rio Grande do Sul. Repare, né, que essas pedras de gelo, até com um tamanho bastante significativo, o granizo, né, estava sendo prevista a precipitação de granizo e de fato ocorreu em vários municípios gaúchos, assim como os vendavais derrubaram muitas árvores em várias cidades, muitas árvores no meio rural e, como eu disse, precipitação de granizo onde ocorra é sempre prejudicial às lavouras. Enfim, espero que não tenham causado assim grandes prejuízos, que essa precipitação de granizo tenha sido mais de caráter local e não a nível abrangente sobre o território gaúcho, como forma de atenuar os eventuais prejuízos que esse tipo de precipitação causa na lavoura. Lembrando também que o tamanho da pedra vai provocar a quebra de telhas, pode quebrar também vidros de automóveis, vidros de casas, de apartamentos. Lembrando que essas pedras vêm de uma altura muito grande, numa velocidade enorme, e quando colide com o vidro tem chance de partir.
Aqui nós temos essa outra imagem, agora da manhã também de segunda-feira, essa imagem obtida às 7 horas da manhã. Eu fiz o círculo aqui para mostrar o núcleo do ciclone extratropical que se formou. Aqui você tem já a configuração da frente fria, né? Esse ciclone está se deslocando para alto mar, ou seja, está se afastando do continente, mas está criando esse corredor de nuvens que, por sua vez, será responsável pelas chuvas fortes que ocorrerão ao longo dessa segunda-feira, na terça-feira e na quarta-feira, em vários municípios da região centro-sul do Brasil. Lembrando que essas chuvas também irão atingir o Nordeste, principalmente o estado da Bahia, nas próximas 72 horas. Aqui essa parte clara já indica a melhora do tempo. Repare que onde está a capital argentina, Buenos Aires, o tempo está bom, né? Aqui onde nós temos Montevidéu, no litoral, o tempo amanheceu nublado, mas você já tem vamos dizer, a melhoria das condições de tempo aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, e na medida que esse sistema avance em direção ao sudeste e centro-oeste, o tempo ao longo do dia vai melhorar aqui no centro-sul do Rio Grande do Sul, havendo ainda grande possibilidade de chuvas fortes ao longo do dia, principalmente no centro-norte do Rio Grande do Sul. Nas próximas horas, portanto, sistemas de tempestades irão atuar sobre Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e talvez na terça-feira esse sistema de tempestades já atinja a cidade do Rio de Janeiro, e vamos pedir a Deus para que esse sistema de tempestades, no mínimo, não venha atuar da forma como está sendo previsto, uma vez que nós sabemos que tempestades severas trazem prejuízos, trazem perdas de vidas humanas, enfim. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude aquilo que é o meu propósito nesse canal: democratizar o ensino da geografia. Essa aula de hoje foi uma aula especial, trabalhando com a previsão do tempo em função do alerta que os mais renomados institutos de meteorologia fizeram em razão da formação desses sistemas de tempestades que colocam em risco a vida, as atividades produtivas, enfim, a sociedade e também aspectos econômicos como um todo. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!